Olá, amiga ou amigo. É bom estar mais uma semana contigo, mais uma semana partilhando a Palavra de Deus, mais uma semana partilhando estas 3 mensagens cósmicas. Partilha com os teus amigos também, quer o link da Rádio Tranquilidade, quer os nossos links dos nossos canais YouTube ou Facebook. Recebes provavelmente esta lição aí no teu WhatsApp. Partilha, recebes no Facebook, vês no Facebook, partilha com os teus amigos. E acima de tudo, vai lá e faz um gosto, quem sabe, no nosso canal YouTube, para que ele possa chegar a mais pessoas com estas mensagens e com as outras dos 2 minutos com ele. A semana passada nós vimos como as escolhas que fazemos hoje, antes da volta de Jesus, têm consequências eternas para a nossa salvação ou não. Esta semana nós iremos começar a ver esta mensagem do capítulo 14. O Evangelho eterno. Este Evangelho que o primeiro anjo de Apocalipse 14 tem para proclamar a todos os que habitam sobre a terra. Tal como no antigo Israel, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor, o Shema, era uma clara e identificável declaração da fé daquele povo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a mensagem de Apocalipse 14 como a sua declaração de fé. Ela contém o Deus em que acreditamos e a mensagem que temos para levar ao mundo. Esta semana nós iremos olhar para o verso 6 do capítulo 14, unicamente um verso, e ver como uma parte e ver o significado deste verso. E este é o texto base da nossa lição e diz: vi um anjo que voava muito alto. Tinha consigo uma boa nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, raças, línguas e povos. Mas antes de entrar no texto, vamos olhar para o livro de Apocalipse. Desmistificar a ideia errada que muitas pessoas têm dele. Um livro que fala de desgraças, um livro que fala de medo, um livro que mostra um Deus terrível. Será que é isto que o livro de Apocalipse nos traz? Quando nós olhamos para ele revela exatamente o contrário. O próprio nome do livro significa revelação, pois é deste modo que começa. No capítulo 1 e no verso 1 até o verso 3, ele diz assim: este livro contém a revelação de Jesus Cristo que ele recebeu de Deus para dar a conhecer aos seus servos. Trata-se de coisas que hão de acontecer brevemente e que Cristo deu a conhecer ao seu servo João por um anjo que lhe enviou. Depois continua no verso 2. João atesta tudo quanto viu em relação à palavra e ao testemunho de Jesus Cristo. Ele diz que é Jesus Cristo que está a falar com ele. Feliz aquele que lê este livro e felizes os que ouvem as palavras proféticas e guardam o que aqui está escrito, porque tudo isto há de acontecer em breve. Ou seja, podemos dizer muito resumidamente que este livro é a revelação de Jesus, mostra algumas profecias para o futuro e deixa uma bênção para quem ler, estudar e obedecer aquilo que ele contém. Alguém me dizia outro dia que o Apocalipse é o 5º Evangelho. Depois dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João terem mostrado Jesus e o seu ministério aqui na Terra, o livro de Apocalipse mostra o ministério de Jesus após a sua ascensão. Por isso, o quinto Evangelho. É até certo ponto isso que mostram os versos 5 e 6 do capítulo 1, onde diz: e de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro dos ressuscitados, o soberano dos reis da terra. Cristo ama-nos e pela sua morte libertou-nos dos nossos pecados. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja dada a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ou seja, mostra o ministério de Jesus no céu, depois de ter mostrado os outros evangelhos aqui na terra. Será que existe uma mensagem de mais esperança que esta, onde no verso 5 diz: Cristo ama-nos e pela sua morte libertou-nos dos nossos pecados? Esta é a mensagem de esperança. Esta é uma mensagem repleta do amor de Deus e de Jesus para com os seres humanos destroçados e que sofrem por causa do pecado. Este é o Evangelho eterno. Este é o Evangelho e Evangelho significa boa nova, que precisamos de compreender
para saber o que está em jogo na mensagem que vem a seguir do juízo de Deus e da queda de Babilónia, que estão também no capítulo 14. Para mostrar e para menor compreendermos, vamos ver 2 textos, de entre muitos que nos mostram o que esta boa nova significa. O primeiro texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e nos versos 1 e 2, onde Paulo diz: quero recordar-vos, irmãos, a boa nova que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. E depois no verso 2, é ela que vos há de salvar, se lhe forem fiéis, tal como eu vos la comuniquei, a não ser que a vossa fé tenha sido em vão. Como dissemos antes, Evangelho significa boa nova. Vamos reter isso. Vejamos agora um outro texto. Na carta de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e nos versos 6 a 8. Paulo diz assim: na verdade, quando nós ainda vivíamos nas nossas fraquezas, Cristo, no seu devido tempo, morreu para nós, pecadores. Será muito difícil, diz o verso 7, será muito difícil alguém morrer por uma pessoa, mesmo que ela fosse inocente. De facto, talvez alguém seja capaz de dar a vida por uma pessoa boa. Mas Deus mostrou-nos até que ponto nos ama. Pois quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Destes textos nós podemos concluir que através de Jesus e do seu sacrifício, nós somos justificados gratuitamente pela graça. À frente vamos ver o que é a graça. A graça é uma declaração da justiça de Deus. Quarto, a terceira, a graça justifica aqueles que pela fé aceitam Jesus. E quarto, o amor de Deus foi demonstrado em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Vejamos agora o porquê de este Evangelho ser chamado de eterno. Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz no capítulo 1 e no verso 9: Deus é que nos salvou e nos chamou de um modo especial. Não foi pelos nossos méritos, mas pelo seu próprio plano e pela graça que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Cristo Jesus. Outro texto, na carta de Tito, no capítulo 1 e no verso 2, diz assim: que se baseia na esperança da vida eterna. E agora repara, Deus, que não mente, prometeu-nos essa vida desde tempos imemoriais. Tempos de que nós nos conseguimos, de que não temos memória. Por sua vez, em Efésios, no capítulo 1 e no verso 4, Paulo afirma novamente: pois, antes de o mundo existir, Ele escolheu-nos para, juntamente com Cristo, sermos santos e irrepreensíveis e vivermos diante dele em amor. Temos aqui 3 expressões diferentes que significam exatamente a mesma coisa. Que desde sempre, a primeira que desde sempre tinha pensado, a segunda desde tempos imemoriais e a terceira antes de o mundo existir. Todas estas 3 expressões significam a eternidade deste Evangelho, desta boa nova. Antes que o ser humano existisse, já o plano da salvação estava tratado. Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, disse-lhes que no dia em que pecassem iam morrer. E Paulo diz também que a morte, em consequência disso, passou a todos os seres humanos. Logo, todos merecemos a morte eterna. Mas, sem que nós merecêssemos, surgiu o Evangelho eterno que nos garante, sem trabalho e sem graça, ou seja, de graça, sem pagar, a nossa salvação. Basta que a aceitemos, que acreditemos no sacrifício de Jesus pelo ser humano e que passemos a fazer a sua vontade. Mas Apocalipse também reforça esta mensagem de graça, esta mensagem de reconciliação, mesmo antes de haver a separação gerada pelo pecado. No capítulo 13 e no verso 8 de Apocalipse, logicamente, nós lemos assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E agora repara a respeito do livro da vida. O livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus morreu antes que a nossa terra fosse criada. Teoricamente, porque o plano existia. O plano estava preparado no presente, o plano é para o futuro. E este plano é a garantia da nossa salvação
no futuro. Mas esta graça, ao ser verdadeiramente aceite, traz consigo uma missão. Conforme diz ainda o verso 6 do capítulo 14 do Apocalipse, onde diz: anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, línguas e povos. Esta foi a missão confiada a todos aqueles que foram seguidores de Jesus logo a seguir. Não só para benefício deles e dos habitantes da terra, mas para benefício daqueles que eram os transmissores, nós que somos os transmissores dessa mensagem. Essa missão foi confiada imediatamente antes de Jesus ascender ao céu. Mateus, no capítulo 28, nos versos 19 e 20, relata aquilo que Jesus diz aos seus discípulos, as últimas instruções. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E continua no verso 20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu tenho mandado. E saibam que estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. O autor da lição, Mark Finley, reforça este privilégio especial da seguinte maneira. Diz ele aqui na lição: não há nada mais inspirador, mais compensador, mais gratificante do que ser parte de um movimento divino suscitado providencialmente por Deus para cumprir uma tarefa muito maior, portanto muito mais vasta do que qualquer ser humano poderia realizar sozinho. Este é, como dissemos no início, o ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua declaração de fé. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, neste momento, está estabelecida em 210 nações das 235 que são reconhecidas pelas Nações Unidas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que está, se calhar um pouco mais devagar do que seria desejável, a cumprir aquilo que Jesus deu como um dos sinais precursores da sua segunda vinda. Conforme o capítulo 24 e o verso 14 do Evangelho de Mateus, onde Jesus diz também: esta boa nova do reino de Deus será pregada em todo o mundo para testemunho para os povos, e então chegará ao fim. Para terminar, e reforçando esta missão especial, deixo um texto de Ellen White no livro O Grande Conflito. Este livro que nós te podemos oferecer, se nos enviares uma mensagem privada com o teu nome e a tua morada completa, e nós gratuitamente oferecemos este livro. Diz Ellen White, autora deste livro: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. A advertência será dada por milhares de vozes, neste caso milhões de vozes, em toda a extensão da terra. Que Deus nos abençoe para sermos este anjo que voa pelo meio do céu, levando esta boa nova, levando este Evangelho eterno a todas as nações, tribos, línguas e povos. Que eu e que tu sejamos esse mesmo mensageiro, esse anjo. Obrigado, querido Deus, por este privilégio. Obrigado, querido Deus, por esta mensagem. Obrigado, querido Deus, por esta boa nova que nós temos. O sacrifício de Jesus por cada um de nós para a nossa salvação. Que esta amiga, que este amigo possam também envolver-se, ser parte deste ministério, serem este anjo, sermos este anjo que voa pelo meio do céu com este Evangelho eterno. Abençoa-nos, orienta-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. E a semana que vem nós vamos continuar a ler aqui, a ver, a estudar este versículo 14 e vamos ver um ponto mais. Diz aqui: temei a Deus e dar-lhe glória. O que é que significa este temei a Deus e dar-lhe glória? Esta continuação da mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dar-lhe glória. Se queres saber, a semana que vem nós encontramos-nos aqui para estudar mais um pouco sobre isso, especialmente sobre este temei a Deus e dar-lhe glória. Um abraço e até para a semana.